Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar suas vidas de forma quase mágica, enquanto outras parecem presas no mesmo ciclo, dia após dia, ano após ano? Existe algo que elas sabem, algo que está oculto dentro de todos nós, mas que quase ninguém usa. O que você vai descobrir neste vídeo pode parecer simples, até óbvio em alguns momentos, mas quando entender de verdade, será impossível ver a realidade da mesma forma. Você vai entender como um mendigo se tornou milionário sem ganhar na loteria, e passou a se sentir livre, de dentro para fora, e por que a maioria das pessoas não tem ideia do poder inacreditável que carrega dentro da mente. E antes que você pense que isso é papo de autoajuda, eu preciso te dizer: tudo que vou te mostrar tem base em práticas milenares, descobertas científicas e experiências reais. A única coisa que você precisa é atenção. Então já se inscreve no canal e deixa seu like agora, porque o que você vai ouvir aqui pode ser a faísca que muda absolutamente tudo. E se quiser mesmo absorver esse conteúdo, comenta aqui embaixo: eu confio na minha mente. Vamos juntos nessa jornada. A história começa com um homem que parecia não ter nada. Ele vivia nas ruas de São Paulo, dormia embaixo de marquises e catava restos de comida no lixo. As pessoas o ignoravam, desviavam o olhar. Mas um dia, algo mudou. Ele conta que, naquela noite, deitado no chão gelado, ele teve um pensamento diferente. Pela primeira vez, ele não desejou comida. Ele desejou clareza. Disse em voz baixa: se minha mente é tudo que me restou, então ela é tudo que eu preciso. Esse homem se chama Ricardo. E o que aconteceu com ele nos meses seguintes é difícil de explicar apenas com lógica. Ele começou a visualizar, todos os dias, uma cena específica. Ele sentado numa cadeira confortável, com um caderno aberto, escrevendo ideias que ajudariam outras pessoas. Nada aconteceu nos primeiros dias, nem nas primeiras semanas. Mas algo dentro dele começou a se mover. Ele parou de pedir esmola. Começou a prestar atenção nas conversas dos outros, a observar padrões, a entender como as pessoas pensam, como reagem. Ele dizia para si mesmo: minha mente é um laboratório. 6 meses depois, Ricardo conseguiu um emprego de ajudante numa banca de jornal. 3 anos depois, ele era o dono da banca. 5 anos depois, ele fundou uma startup de comunicação digital com foco em consciência social. Hoje, ele dá palestras sobre neuroplasticidade. E tudo começou com um pensamento. Isso é só um exemplo do que Carl Jung chamou de realidade psíquica ativa, o poder da mente de transformar o mundo à sua volta ao alterar a estrutura interna da percepção. E o mais louco, você já está fazendo isso, o tempo todo. A diferença é que talvez esteja fazendo inconscientemente. Aqui vai uma pergunta desconfortável: você está no controle da sua mente, ou ela está no controle de você? Durante anos, a ciência acreditava que o cérebro era como uma máquina fixa. Mas hoje sabemos, o cérebro se molda com base no que você pensa repetidamente. Isso é neuroplasticidade. Mas os místicos antigos sabiam disso muito antes da ciência dar esse nome. Nas escolas herméticas do Egito, os sacerdotes ensinavam que tudo é mente, o primeiro princípio do Kybalion. Na prática, isso significa que a realidade é criada, antes de tudo, na consciência. E que aquilo que você sustenta com consistência dentro da sua mente, cedo ou tarde, se manifesta fora. Mas aí vem o ponto-chave: a maioria das pessoas sustenta imagens de medo, dúvida, escassez. E a mente, como uma máquina de manifestação, apenas obedece. Quer ver um exemplo prático? Pegaram 2 grupos de pessoas para um experimento. Um grupo iria treinar piano de verdade por 2 horas por dia. O outro grupo só ia imaginar que estava tocando piano, sem mover um músculo. Depois de 5 dias, os 2 grupos foram avaliados com scanners cerebrais. Resultado: as mudanças na estrutura cerebral foram praticamente iguais. Entenda o que isso quer dizer: o cérebro não distingue aquilo que você vivencia com o corpo daquilo que você vivencia com a mente, se for com intensidade emocional suficiente. Agora pense: o que você vem repetindo mentalmente nos últimos dias? Qual é a imagem que você mais alimenta dentro de si? Porque essa imagem está criando sulcos neurológicos no seu cérebro. E mais cedo ou mais tarde, você vai agir de acordo com ela. Você vai falar como ela. Você vai se comportar como se ela fosse real. E assim, ela se torna. Essa é a verdadeira magia da mente humana.
Não é um truque. Não é uma fórmula secreta. É uma lei natural tão invisível quanto a gravidade. Só que muito mais ignorada. Mas não adianta saber disso racionalmente. Você precisa ver essa verdade em ação. Te conto agora a história de Lena, uma professora do interior da Bahia. Ela era tímida, insegura, cheia de traumas de infância. Sempre ouviu que não era boa o bastante, que nunca conseguiria nada grande. Mas um dia, depois de uma crise de ansiedade, ela teve um estalo. Ou ela mudava por dentro, ou ia viver presa a uma realidade que não escolheu. Lena começou um diário mental. Todos os dias, escrevia o que queria sentir. Não o que queria ter, mas o que queria sentir. Escrevia: sinto-me confiante. Acredito na minha intuição. Sou capaz de ensinar o que amo. No começo, parecia mentira. Mas ela insistiu. Meses depois, Lena começou a receber convites para dar palestras em outras escolas. Criou um canal no YouTube. E hoje, ensina milhares de pessoas sobre educação emocional. A timidez virou força. A insegurança virou compaixão. E tudo começou com um treino intencional da mente. Essa é a grande virada. A mente não é um repositório de pensamentos aleatórios. Ela é uma ferramenta criadora. E se você não a programa, ela será programada por outros. Pela mídia, pela cultura, pela voz crítica que você ouviu quando era criança. Existe uma chave antiga, usada por ocultistas, monges, xamãs e até cientistas modernos, para ativar esse poder criativo interno. Ela é simples, mas quase ninguém aplica com constância. A chave se chama atenção dirigida com emoção repetida. Tudo que você dirige sua atenção, com emoção, repetidamente, é absorvido pelo subconsciente como realidade. Mesmo que você diga, mas isso não é verdade, seu cérebro não se importa. Ele só responde à repetição e à emoção. Por isso tantos mantras funcionam. Por isso a oração tem poder. Por isso técnicas como visualização, meditação guiada e afirmações funcionam, quando você acredita e sente. Mas atenção, não basta repetir frases como robô. A magia só acontece quando o que você imagina provoca uma resposta emocional. E é por isso que tanta gente diz que essas técnicas não funcionam, porque estão apenas pensando, sem sentir. Quer mudar sua vida? Mude o estado interno do seu corpo enquanto pensa. Pare por 30 segundos agora e imagine isso. Você está diante de uma plateia. As pessoas te olham com admiração. Você está falando com segurança, seu corpo está leve, seu coração calmo. Você sente que está exatamente onde deveria estar. Agora perceba, se você realmente entrou nessa imagem, seu corpo já reagiu. Talvez seu coração tenha acelerado. Talvez um friozinho tenha passado no estômago. Isso é a prova de que sua mente já começou a aceitar essa nova versão como possível. E quanto mais você repetir esse estado, mais sua mente vai dizer, ok, é isso que somos agora. E o mundo vai começar a se reorganizar para refletir isso. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar o chumbo dos pensamentos caóticos no ouro de uma mente criadora. Você não precisa de fórmulas mirabolantes. Precisa apenas de disciplina e presença. Escolha um pensamento. Associe a ele uma emoção elevada. E repita, todos os dias. Como um ritual. Não se trata de controlar tudo. Se trata de alinhar sua frequência interna com a realidade que deseja viver. E se você ainda duvida, lembra de tudo que sua mente já criou até aqui. Lembra dos medos que se tornaram profecias. Das preocupações que viraram realidade. Isso também foi manifestação. Mas agora você pode usar essa força a seu favor. Você pode escolher onde colocar seu foco. Você pode treinar sua mente para cooperar com você, e não mais sabotar. E se isso soa simples demais, talvez seja porque a verdade sempre esteve diante dos seus olhos. As escolas místicas sempre disseram, a mente é a causa de tudo. A neurociência moderna apenas confirmou, o cérebro é moldável e responde à intenção emocional. Você não precisa acreditar em nada do que eu disse, mas pode testar. Hoje, agora, escolha um novo pensamento. Associe a ele uma imagem. Sinta como se fosse verdade. E repita isso por 7 dias. Observe o que muda. Não só fora, mas dentro.
Você não veio ao mundo apenas para reagir. Veio para criar. E tudo começa com a sua mente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa lembrar do poder que carrega. E se quiser se aprofundar ainda mais, se inscreve agora no canal porque estamos só começando. A magia da mente humana não está em um segredo externo. Ela sempre esteve aí, dentro de você. Agora é a sua vez de usar.